Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui com a gente. Pessoal, hoje eu vou falar de uma plantinha muito bonitinha, justamente por ser uma planta um pouco mais exótica, vocês já devem imaginar que seja um dos meus xodozinhos. Uma planta que antigamente era difícil de ser encontrada nas coleções, mas hoje já tem mais facilidade. Ela passou a ser reproduzida em maior quantidade, então as pessoas já têm essa planta no seu cultivo, ok? Tadã! Fala sério, pessoal. Então, para quem não conhece essa plantinha linda, essa é... Aqui em casa, a minha planta, ela estava descrita como Mystacídio dísticum, tá? Mas eu fui ler agora, me informar melhor. Na realidade, o último nome revisado dela é Angrecum dísticum, tá? A maioria das pessoas chamam de Mystacídio, mas anota os dois nomes, né? Põe que o Angrecum é o correto e se você tiver o Mystacídio, até para impedir. Às vezes a gente sai para comprar uma planta, sai com aquele nosso caderninho, tem um nome, não lembra direitinho que planta que é, acaba comprando repetida, mas aí você fica sabendo que a Mystacidium dísticum é sinônimo de Angrecum dísticum, tá? Eu vou ter que chegar bem pertinho para vocês verem essa planta. Ai, gente, que delícia. Então, vamos lá. Deixa eu ver como eu consigo focar para vocês aqui. Olha aqui. Bom, gente, o Mystacídium ou Angrecum dísticum é uma planta que vem da África, tá? Ela é dispersa em muitas regiões ali da África, como a Angola e Costa do Marfim, várias regiões ali, tá? Ela vive em florestas tropicais e subtropicais. O que isso nos leva a pensar? Obviamente é uma planta que curte muito umidade. Deu para sacar aqui, né? Deu para sacar. Essa planta é encontrada vegetando desde a altitude, né, do mar até 1.400 metros de altitude. Então, ela realmente tem uma ampla área de distribuição no seu habitat na natureza, tá? Muito bonitinha. Então, vamos lá. Focar aqui. Ó, é que eu quero mostrar para vocês o labelo da planta. O ruim da gente não ter, né, um equipamento assim profissional é por isso a gente não consegue ter imagens tão boas assim para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o cultivo dela. Essa planta ela pode ser cultivada em cachepô, pode ser cultivada em vaso plástico, pode ser cultivada em vaso cerâmico. Eu recomendo, tá, que faça o cultivo assim, deixa o vasinho de plástico para lá, apesar dela curtir umidade, e cultive, se a opção for cultivar em vaso, cultive no vaso cerâmico. O vaso cerâmico tem aquele lance, né, que por mais que a gente erre um pouquinho na mão com a rega, é um material que suga a água em excesso dentro do vaso, deixando mais a umidade mesmo, por isso que eu recomendo o vaso cerâmico. Mas você pode cultivá-la também num cachepô, ela vai curtir muito, tá? O segredo dessa planta é alta umidade e... Ó o Bruce. Ei, Bruce, para, deixa a mãe filmar. Tá aqui, puxando o fio do microfone. O segredo do cultivo dessa planta é a alta umidade e ventilação, tá? Então, o que acontece? Plantas que geralmente gostam de ficar mais tempo úmidas, obviamente a gente tem que regar mais vezes. Nem sempre a gente tem um ambiente ideal dentro do nosso orquidário. Mas essa rega mais contínua, ela não pode, a gente não pode deixar a planta muito tempo molhada, entendeu? Então, umidade, lembra, gente, umidade é diferente de água em excesso. Aqui eu acho que eu não vou conseguir mostrar nenhuma raizinha para vocês, tá? Mas o que acontece? Dá para imaginar que as raízes dessa planta são extremamente finas. Então você imagina uma raiz dessa
muito molhada, ficar muito tempo dentro da água, com certeza vai levar ao apodrecimento e não vai ser muito legal para ela, tá? Essa é uma plantinha monopodial, tá vendo? Ela cresce para cima, mas olha o que é um diferencial legal dela. Deixa eu pegar um aqui que dá para ver bem. Esse aqui é um pseudobulbo principal, tá vendo? E no meio do pseudobulbo principal, simplesmente nasce um cake, uma muda. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo mais fácil para vocês enxergarem aqui. Acho que esse é o melhor que eu tenho. Que vai dar para enxergar. Ó, neste pseudobulbo principal, nós tivemos o nascimento de uma muda, tá vendo? Então, isso aqui é normal acontecer com essa planta. Se você estiver pensando em dividir, sempre faça a divisão retirando esses cakes. Nunca fique retirando os pseudobulbos principais. É uma planta que, ela até que se desenvolve bem rápido, tá? Mas ela é frágil, então você imagina você ficar retirando pseudobulbos principais aqui, na minha opinião, você prejudica o desenvolvimento dessa planta. Eu não sou muito a favor. Na realidade, eu não sou a favor de dividir planta. Vocês sabem disso, assim, a minha ideia é que as minhas plantas sempre sejam entolceradas, que elas entolcerem. Olha aqui, ó, que dá pra ver bem a mudinha. Tá vendo? No meio do pseudobulbo principal. Muito legal, né? Gente, pasmem, essa planta com essa florzinha miudica que vocês estão vendo aqui, ela é muito perfumada. Tem um perfumezinho muito gostoso. E o que acontece? O ápice da floração dela é agora no fim do verão. No verão, vamos colocar assim. Mas ela floresce várias vezes no ano aqui em casa, tanto que eu já filmei essa planta outras vezes para vocês, mas eu só não fiz um vídeo específico dela, tá? Mas eu já tinha filmado outras vezes, já tinha colocado nas outras redes sociais, no TikTok, no Insta, mas não tinha feito o vídeo específico. Ela floresceu no fim do ano, antes da virada do ano, floresceu agora de novo, então quer dizer, acho que daqui a uns 2, 3 meses eu tenho floração de novo. É claro que no verão a floração dela é mais abundante, em outras épocas do ano você vai ter poucas flores, não vai ter tantas assim. A minha planta não é muito velha, é uma planta jovem, ela está em pleno desenvolvimento. Eu vi um pessoal cultivando essa planta em vasos baixos e mais largos, tipo o vaso de bougainville, que o pessoal costuma usar para bougainville, um vaso cerâmico, tá? E o que aconteceu? Aí esses pseudobulbos principais aqui, que essa planta, apesar dela crescer para cima, ela fica pesada, então ela tende a cair, ok? Ó, ela tende a cair. Se você colocar essa planta num vaso maior, tá? De boca larga, mas mais baixo, esses pseudobulbos vão acabar ficando em cima do substrato e vai gerar mais raízes ainda e mais cakes aqui. A minha única ressalva em colocar num vaso tão grande assim, eu não sei se isso pode prejudicar o crescimento da planta, tá? Lembrando que as orquídeas em geral preferem sempre serem cultivadas em vasos pequenos, ok? Talvez num próximo estágio aqui nessa planta eu até tente colocar num vaso mais baixo, mas de boca maior, para sentir como é que vai ser o desenvolvimento dela, tá? Mas eu sinceramente gostaria, assim, para mim, se essa planta ficasse aqui um pouquinho mais espremida no centro e que ela começasse a pender fora do vaso e ficar com mais pseudobulbos longos, é o que eu acho que ficaria mais bonito. Mas vamos ver o que acontece, ok? Então já falei que ela tem perfume, é uma epífita, essa planta é epífita, tá? Então nada de plantar na terra, nada de colocar na pedra, até porque uma planta que você cultivar na brita, é muito mais difícil você dar para essa planta a quantidade de umidade que ela gosta para vegetar, ok? Muito bonitinha, né? Eu acho uma graça. Esse meu vaso aqui todo manchado é um exemplo de que a umidade para ela, no cantinho que eu coloquei, tá muito legal. Por quê? Você vê que a planta tá seca, certo? Mas ela chega a criar esse musgo verde aqui em volta. Então significa que ela tá com uma excelente umidade relativa do ar. Onde que ela tá?
lá perto no mesmo cantinho das micros, só que ela não tá lá em cima. Lembra que quando eu fiz o vídeo das micros, que eu falei que, por exemplo, algumas pleurotares, elas ficam na parte mais alta para receber mais luz. Esse Angrecum, ele tem que vegetar em 70% e 80% de luminosidade. Pegou muita luz, dá uma amareladinha, tá vendo? Ó? Então, quer dizer, de jeito nenhum essa planta pode ficar num local onde receba raios de sol. De jeito nenhum. Ela vai se queimar e você vai perder a planta. Então, ela tá ali no cantinho das micros, mas no fim daquela tela galinheiro que eu mostrei para vocês, tá pendurada no fim daquela tela galinheiro, é ali que ela fica. Então, os bicos de irrigação estão lá no alto, ela recebe a névoa, né, a nebulização dessa água, e a luminosidade algo em torno de 70%, acho que 80% é mais apropriado para o cultivo dessa bichinha aqui tão lindinha. A floração dela dura muito, hein? Acho que te diria que dura uns 20 dias ou mais. Claro que isso tudo vai depender de você. Na hora da rega, quando ela estiver florida, não ficar regando as florzinhas. Você vê, elas são extremamente delicadas. É muito bonitinha, né? Muito bonitinha. As florzinhas têm em média 1 centímetro. Agora, o tamanho desse vegetal, o pessoal fala que é uma planta que chega a 12 centímetros. Ó, esse pseudobulbo já tá maior do que isso. Então, acho que tudo vai depender do seu cultivo, tá? Do quanto a planta estiver bem, quantos cakes ela der, ok? Você vê que esse pseudobulbo aqui, por algum motivo, perdeu as folhas de baixo. Se fosse uma Wanda, sabe quando a gente fala que a Wanda ficou caneluda? Se fosse uma Wanda, ela teria ficado caneluda, mas aqui em cima ele ainda está vegetando muito bem. Ok? Então tem que ter muita ventilação, muita umidade para essa planta para que ela não venha apodrecer. Se ela é nativa da África, de matas tropicais e subtropicais, automaticamente a gente imagina que ela prefere o calor. Então, por exemplo, essa é uma das plantas que eu não deixaria de jeito nenhum no tempo, principalmente quando chegasse o inverno, entendeu? Porque eu acho que ela iria com certeza se danificar, o frio com certeza ia prejudicar o desenvolvimento dessa planta. Então, não aconselho essa planta, por exemplo, ficar num sombrite, à mercê do tempo, principalmente se for uma cidade de clima que o inverno seja muito rigoroso, que faça muito frio, tá? Não aconselho isso, não. A adubação. No meu caso, todo mundo sabe que eu uso adubação organo-mineral, eu uso Himitsu, então o que eu faço? A cada 3 meses eu ponho uma colherzinha. A medida de adubação do Himitsu é uma colher de sopa para um vaso grande. Obviamente que aqui eu não posso colocar uma colher de sopa, então eu coloco uma colher de danoninho, a de sobremesa. Esse é o tamanho, é a medida que eu uso de adubação aqui para ela. Ah, mas eu posso usar adubação foliar? Pode. Posso usar o osmocote, adubação química de liberação lenta? Pode, sem problema nenhum. Lembrando que quanto mais delicadas as orquídeas, menores os vegetais, a gente tem que pegar leve com a quantidade de adubo, tá? Micro e mini orquídeas, a gente não pode abusar no adubo. Eu queria que aparecesse, mas não vai aparecer. Tem uma mudiquita bem miudinha aqui, ó, saindo agora nesse pseudobulbo. Não tá dando pra ver, né? Não dá. A floração dessa planta sai no que a gente chama de axilas, tá vendo? Ó, entre as folhinhas. E não é porque ela floresceu aqui agora que ela não vai florescer mais, tá? Então, assim, não retire bulbos, não corte, porque as florações acontecem novamente nos mesmos bulbos, até porque tem muito espaço para isso. Eu acho um charme, a coisa mais linda do mundo. É uma planta de fácil cultivo? Se o seu ambiente tiver uma boa umidade. Então vamos falar de alguém que tenha um orquidário muito seco. É uma planta que vai te dar trabalho, que provavelmente ela vai ressecar, perder as folhas. Isso acontece muito com a díquia, que tem um vegetal muito parecido, né, com o do Mystacidium ou Angrecum dísticum. Então você vai acontecer o quê? Isso aqui provavelmente foi uma fase de umidade ruim. Umidade ruim, as folhas perderam, ok?
Acho que eu já falei tudo que tinha para falar do Mystacidium ou Angrecum dísticum. Mas como eu disse, pelo que eu entendi, que eu vi agora, antes de fazer o vídeo, o nome aceito hoje é Angrecum dísticum. Eu achava que era o contrário. Então deixa isso bem certinho na sua lista para que não aconteça de você comprar plantas repetidas. E essa planta aqui não é muito velha não, hein? Essa planta tem uns 2 anos, mais ou menos. E ela desenvolve muito bem. Se o ambiente estiver legal para ela, ela desenvolve muito bem, ela entolcera rápido, ela era bem menor do que isso. Então, eu aconselho que você tenha na sua coleção, tá? O Angrecum dísticum, a coisinha mais linda, floração duradoura, um vegetal incrível, uma floração que se destaca, apesar do tamanho. E sendo aquele seu cantinho úmido, ela vai ir muito bem, tenho certeza disso, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, faz sua pergunta, manda para os amigos, para quem tem essa planta e não sabe como fazer, se a pessoa tem a plantinha e ela está morrendo, ressecando, manda o vídeo para ela que ela vai conseguir, com certeza, cultivar bem melhor o Angrecum dísticum, tá bom? Pessoal, obrigada, espero que vocês tenham gostado de ver essa minha gracinha, lindinha, muito fofa essa planta, de cultivo fácil sim, ok? Desde que a gente obedeça algumas regras simples e lembre de onde ela veio, para que a gente possa dar para essa plantinha na nossa casa um ambiente, se não igual, muito parecido com o que ela teria na natureza, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!